Luiz, Arlene e o Josué mandou um abraço e um beijo para todos. O Josué é uma bênção, é lindo, um bitelão, né? Ele é lindo, irmãos, uma bênção do Senhor. Ali nós nos alegramos, choramos com eles, né? Porque verdadeiramente Deus é fiel em todo o tempo, né? E o Josué foi um milagre que Deus fez, uma promessa que Deus fez e cumpriu. Ele não é homem para que minta e nem filho do homem que se arrependa. Prometendo ele não cumpriria, então aquilo que ele te prometeu ele há de cumprir no tempo dele. É só vocês saberem esperar. Amém? Eu quero chamar o irmão Davi para estar orando pelo diácono Pablo, que hoje está com a responsabilidade da palavra. Amém? Futuro diácono na casa do Senhor. Glória, aleluia. Logo mais missionário pastor, né? Da igreja do Pai Santo. Chamou o grupo K2 para orar. Senhor, Deus eterno Pai. Abençoe o Senhor. Está impedindo, Senhor, meu Pai, de trazer a palavra, a graça do Senhor, a qual o Senhor tem colocado no teu coração, Senhor, Deus da glória. Pai poderoso, ao teu nome, Jesus. Glória a Deus. Irmãos, viu como Deus é lindo? Como Deus tira a timidez do ser humano? Essa pessoa só ria. Hoje ele já brinca, ele já descontrai. Sabe por quê? Quando o Espírito Santo entra, Deus, ele transforma verdade, vidas, o brilho é diferente. Então a gente fica feliz, irmãos, de ver isso. Eu me alegro de ver o Davi, sinceramente. Eu me alegro, porque Rebeca é mulher logo automaticamente ela perderia esse mesmo. Mas ele realmente era muito tímido, eu fico feliz. Essa daqui também nem microfone pegar no primeiro dia. Agora a gente arranca o microfone dela, porque não dá mais, irmãos. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade. Cumprimento novamente a igreja com a paz do Senhor. Amém. Amém. A palavra do Senhor hoje se encontra no livro de Jeremias, capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 9. Profeta Jeremias. Jeremias, capítulo 1. Profeta chorão. Amém? Amém. Versículo 4 diz assim: Assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. Então disse eu: Ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Porém disse-me o Senhor: Não digas eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, falarás. Não temas, versículo 8, não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Presta atenção no versículo 9, diz assim: E estendeu o Senhor a sua mão, e tocou-me na boca, e disse-me: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Pode tomar um assento, aplaudindo o nome do Senhor Jesus. Aleluia a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Profeta Jeremias. Como eu falei no começo, conhecido também como o profeta chorão. A palavra de hoje vai falar sobre a humanidade de Jeremias. O quanto precisamos sermos humanos. Sobre ser humano. O capítulo 9, o capítulo 12, o 15, o 20 de Jeremias vai falar quanto Jeremias chorou por esse povo. No capítulo 9 ele vai falar, ele usa um termo que ele diz: Oxalá, ou seja, quem me dera que minha cabeça se tornasse como águas e meus olhos jorrassem como fontes de lágrimas para chorar pelo povo. Aqui nos mostra, o profeta Jeremias nos conta e nos mostra que precisamos voltar a sermos humanos.
Muitas das vezes estamos esquecendo, estamos nos robotizando dentro da igreja, deixando de ser humanos. O profeta Jeremias, ele vai escrever um livro chamado Lamentações, que se encontra logo após o livro de Jeremias. E ali nos mostra que a Bíblia não é só formada por glórias, por batalhas, por conquistas, mas também por lamentações, por choro. O profeta Jeremias, pense numa coisa, ele sucedeu, foi profeta logo após um dos maiores profetas da Bíblia, Isaías. Isaías, ele era um profeta de palácio. Ele era um profeta que estava sempre com o rei, falando diretamente para o rei. Porém, Jeremias, ainda moço, era um profeta de calabouço. Era um profeta da rua. Era um profeta do povo. Aleluia. Mesmo que o povo ainda era cabeça dura e não dava ouvidos ao profeta. Papai, desse jeito. Né? Como foi falado aqui, precisamos voltarmos para a nossa humanidade. Hoje em dia, as igrejas estão ficando muito asfixiadas por ministros, por pastores, que estão seguindo uma linha robótica, uma linha de que eles são intocáveis, seguindo uma linha de que eles são como se fosse a quarta pessoa de uma divindade que são três. Seria Deus, Pai, Filho, Espírito Santo e o Digníssimo na terra. Hoje a gente vê muitos pastores que não podem nem ser tocados. Tem pastores que saem da igreja em tempos grandiosos, que eles saem da igreja antes até do culto acabar para não ter contato com o povo. Pastores com carro blindado, de helicóptero, segurança, com blindagem até no púlpito para não acontecer nada. Enquanto Jesus estava no meio do povo lá. Deus. Então assim, igreja, precisamos voltar para nossas raízes. Precisamos voltar a sermos humanos. Respirar o oxigênio puro dos escolhidos de Deus. O profeta Jeremias, um dos detalhes que nos conta que ele voltou, ele é muito humano. É logo no capítulo 1, versículo 1, que ele diz assim, ó: a palavras de Jeremias. Ele não se apresenta como profeta. O nome é algo muito sagrado. E o diabo, ele tenta destruir isso a qualquer custo. É verdade. O nosso nome. O nome que nossos pais nos deram. Né? O pai, quando dá o nome para um filho, uma filha, tem um significado. O nome é algo muito importante. Às vezes o pai dá um nome em homenagem a um herói. Às vezes dá um nome em homenagem a alguém da família. Ou uma bênção para o filho. O meu filho, o Pedro, quando foi dado o nome dele, foi escolhido justamente pelo apóstolo Pedro, né, por ser o nome de um apóstolo. E tem 5 letras, assim como meu nome tem 5 letras. Começa com P, assim como meu nome começa. E quer dizer Pedro, quer dizer rocha, quer dizer firme. Assim como o Gael também, estava parando para pensar hoje também, são 5 letras. Igual o meu nome. E Gael tem significado de protegido por Deus. É Deus. Então o nosso nome, ele tem um significado. A gente coloca o nome nos nossos filhos por um motivo. E o diabo, ele quer destruir isso. Esse é o nosso lado humano. O ser humano, quando se desvia, hoje a gente vê muito isso, principalmente com artistas. Quando se desviam, a primeira coisa que vai fazer é mudar o nome. É mudar a aparência. Né? Se a Bíblia fala que nós somos imagem e semelhança de Cristo, você vai lá e quer destruir o quê? A imagem de Cristo. É a primeira coisa. Recentemente eu vi aquela menina, Priscila Alcântara. Ela hoje mudou o nome dela. Agora ela é só Priscila. Ela diz na rede social dela que Priscila Alcântara morreu, porque o nome dela trouxe muitos problemas para ela. E hoje é só Priscila. JA se desviou
E hoje usa o nome de mulher. Ele hoje mudou. Hoje ele está mudando o nome dele do RG. Então, assim, é isso que o diabo faz. Ele tenta destruir tudo aquilo que Deus fez. Eita, Deus é desse jeito. Então, assim, nós, como servos do Senhor, nós devemos parar de querer ser algo que a gente não é, de querer ser um robô na casa de Deus, e começarmos a abrir a boca e mostrar para Deus que somos humanos. Papai, aleluia, Deus. Tem gente que hoje em dia já não se espanta mais, está deixando sua humanidade de lado. Eu não consigo mais ver hoje um jornal, assistir um jornal, telejornal, porque é só violência, é facada, é morte, é pai que mata filho, filho que mata pai, e um monte de coisa que não presta. Agora, se tu ainda continua assistindo esse jornal, sem sentir nem um pouquinho de pena ou remorso ali de estar vendo aquilo ali, você começa a ficar atento. Porque você está começando a deixar a sua humanidade de lado. É verdade, pai. Nós cristãos temos que ter o amor no nosso coração justamente para quando acontecer isso. Porque o amor das pessoas está se esfriando. A humanidade está ficando cada vez mais perversa. Então, se você não se assusta mais, nós fomos criados para se assustar com essas coisas. É, papai. Então, algo está errado. Algo está errado. Precisamos parar de querer ficar na casa do Senhor. Hoje mesmo pela manhã o pastor até falou sobre algo parecido. Ele falou na escola dominical que no céu a gente não vai ficar igual um robô lá assim, santo, 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 santo. Né? Nós não somos robôs. Então começa a abrir tua boca. Quando você estiver angustiado, que também foi pregado esses dias por aqui, quando você estiver angustiado, procura teu Pai, o Pai Celestial. Abre a tua boca. Começa a glorificar o nome dele. É, papai, aleluia. Ah, mas eu não sei orar. Ah, mas eu não sei falar com Deus. Foi falado aqui pela missionária. O Davi e a Rebeca tinham vergonha de vir orar aqui na frente. Mas olha do seu jeito. Não precisa chegar aqui na frente. Oh, Senhor, incomparável, grandioso, magnânimo. Não precisa disso. Eita, Jesus, tu és lindo, Deus. Abre a tua boca do jeito que você sabe orar. Como foi louvado hoje, você não precisa nem orar. Se você não consegue orar, só chora na presença do Senhor. É, papai. Fecha teus olhos e ore. E louve, e cante. E chore na presença dele. Tem horas que a gente não consegue nem chorar. A gente já chorou tanto que nem chorar a gente consegue. Se prostra na presença dele. Se prostre na presença dele. Às vezes nós estamos com raiva. Às vezes nós estamos com tanta ira no nosso coração que não conseguimos nem orar. Mas mesmo com a sua raiva, se fecha no teu quarto, chuta lá a porta do guarda-roupa, soca a parede, mas vai falando com Deus, que Deus vai acalmar teu coração. Vai doer tua mão, vai doer teu pé, mas vai falando com Deus. Vai clamando o nome dele. Aleluia, Jesus. O nosso Deus, ele é um Deus que está no nosso lado, pronto para nos ouvir a todos os momentos. Eu era uma pessoa que não acreditava muito hoje em dia no mal do século, que a gente diz que a depressão é o mal do século, né? Eu não acreditava muito nisso. E hoje, depois que eu estava desviado, quando eu tive desviado, eu senti sim um pouco o gostinho da depressão. Pouca coisa, mas senti. E muitas pessoas querem tirar a própria vida nesse momento de depressão. Não é porque elas querem perder a vida, não é porque elas querem tirar a própria vida, mas a agonia está tanto, o sofrimento está tanto, que para elas a única forma de acabar esse sofrimento é tirando a vida. E Deus está aqui do nosso lado. É só tu abrir a boca para Ele e falar e contar a sua angústia, aquilo que está passando dentro de você. Às vezes nós vamos em psicólogos
Estamos tão cheios de coisas, nervosos, vamos ao psicólogo. Chega lá, o psicólogo fala, pois não, você fala, pois não, o que você quer? Pode falar. E você fala. Quando acaba, o psicólogo fala, tá bom, pode ir embora. E você fala, nossa, estou aliviado. E alguém pergunta para você, o que aconteceu lá? Nada, só falei. Meu, se o psicólogo, que é terreno, é falho como nós, tem a capacidade de te ouvir em silêncio, e está ganhando por isso, mas em silêncio, que dirá o Pai que está no céu? Às vezes você não consegue sair da tua cama. Né? A Diaconisa já falou sobre isso também, que ela não conseguia se levantar com depressão. Então ali mesmo no seu leito, você é só falar, é só abrir tua boca e clamar o nome dele. O profeta Jeremias nos mostra o quanto ele chorou pelo povo, o quanto ele lamentou pelo povo ser cabeça dura. Ele mostrou o lado humano de ser um profeta. E nós precisamos voltar esse nosso lado humano. A primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente assume o nosso lado humano é saber ouvir o não de Deus. Porque o não de Deus é algo muito importante. Porque Ele é onipresente, onisciente, onipotente. E Ele sabe lá na frente o que vai acontecer. Então se Ele fala não para você, é porque Ele sabe que lá na frente tem algo ruim para você ali. Então Ele muda o caminho. A Bíblia já começou com não. A Bíblia começou com não. Não comerás do fruto. Adão, primeiro homem, criado por Deus, formado ali no pó da terra. Deus soprou o fôlego de vida. Imagina que privilégio. E ouviu não. Quando disse, não comerás da fruta, ou do fruto. O homem de maior intimidade com Deus no Antigo Testamento, Moisés, ouviu não? Não entrarás na terra prometida, só verás. O homem segundo o coração de Deus, o rei Davi, a espada não se apartará da tua casa por causa do adultério. O homem mais paciente que já pisou nessa terra, Jó, Deus não falou com ele enquanto ele estava passando a prova. O próprio Jesus, o Deus que se fez carne, ouviu do próprio Deus, não apartarei de ti o cálice. Eita Deus. O maior, para mim eu considero como o maior pregador e o maior plantador de igrejas, e por causa dele hoje nós, os gentios, conhecem a palavra, Paulo. Deus disse para ele, não vou tirar o espinho da carne, mas a minha graça te basta. Então a Bíblia vem falando, dando muitos exemplos sobre ouvir o não de Deus. E precisamos aprender a ouvir o não de Deus. Amém? Deus, a gente às vezes confunde muita coisa e interpretamos muitos versículos também de forma errada. Certa vez eu vi um pastor falando que uma membro da igreja dele, chegou para ele e disse, pastor, minha filha saiu da igreja e virou ateia. Deve ser ateia de aranha. Virou ateia. Não acredita mais em Deus. O pastor virou, minha irmã, o que aconteceu? Eu falei alguma coisa? E ela falou assim, o Senhor não deu oportunidade para ela. Ela abandonou Jesus porque ela não teve uma oportunidade de nenhum culto. Então assim, eu já falei isso também uma vez que eu preguei aqui, eu falei que essa é a pior geração de crentes que existe. Nós estamos muito cheios de mimimi, de dodóizinho. E a igreja não é um hospital. Existe o médico dos médicos, Jesus. Você pode falar para ele que ele vai te curar. Mas a igreja não é um hospital. Você sabe o que é a igreja? Vamos abrir a Bíblia aqui? Em Mateus capítulo 16.
qual é a função da igreja? A igreja não é hospital. Vocês vão entender. Aleluia. Glória a Deus. Mateus 16, versículo 18. Aleluia. E muitas pessoas interpretam esse versículo de forma errada. E aqui fala qual é a função da igreja. Aleluia. Diz assim, versículo 18: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Presta atenção na parte C. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esse versículo muitas pessoas interpretam de forma errada. Alguns falam que Pedro, inclusive a Igreja Católica costuma dizer que Pedro foi o primeiro Papa, e que Deus fundou a igreja sobre Pedro. Só que esse texto é diferente. É assim, ó. Tu és Pedro. E Pedro significa pedra. Forte, firme. Mas Jesus responde logo depois, ó. E sobre essa pedra, ele é a pedra, Jesus. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Aleluia. E as portas do inferno, presta atenção nesse versículo. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando fala isso, nos mostra a função da igreja. A igreja é um exército. A igreja não é um hospital, a igreja é um exército. Sabe por quê? A nossa função é lutar contra o diabo, a Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra as potestades, contra as hostes desse mundo. E nós somos o exército de Cristo. Nós temos que lutar e salvar aqueles que ainda não conhecem, que não ouviram falar de Jesus. Aleluia. E quando esse versículo fala que as portas do inferno não prevalecerão, não quer dizer que o inferno vai invadir a igreja e a igreja o diabo não vai conseguir. Não é isso. Quando fala que a porta não prevalecerá, é a porta do inferno. É que a porta do inferno não vai resistir. Quando o exército de Deus chegar lá destruindo tudo. É isso que quer dizer esse versículo. As portas do inferno não prevalecerão contra ela, contra a igreja. Glória a Deus. Louvado seja o teu santo nome, Deus. Então, quando a gente visita o ímpio, que às vezes está ali atordoado, atormentado por Satanás, a igreja chega ali para quebrar as correntes. A porta do inferno que está instalada ali naquela casa não vai resistir. É isso que esse versículo quer dizer. A igreja do Senhor é o exército de Cristo. Aleluia, Deus. Então Deus deixou esse ensinamento para a gente. Aleluia. Voltando lá em Jeremias, o profeta que mais chorou nas Escrituras. O livro de Jeremias e o livro de Salmos são muito interessantes, que mostram justamente essa humanidade, de que a maioria dos versículos são assim. Começa assim: Deus, tu és um Deus grande, tu és um Deus misericordioso, um Deus maravilhoso. E depois termina assim o versículo: Ah, Senhor, mas se eu tivesse força, eu matava o meu inimigo. Ah, Senhor, tira esse inimigo que está aqui atrás de mim me atormentando. Ah, Senhor, estou nervoso, eu estou a ponto de desistir. O livro de Jeremias e o livro de Salmos são assim. Ao mesmo tempo que você está aqui adorando o nome do Senhor, ele também está angustiado. Ele pede a Deus para tomar uma providência. Mas ele fez a parte dele. Ele clamou ao Senhor. Ele estava nervoso, ele estava angustiado, ele estava triste a ponto de desistir, mas ele clamou. Aleluia, Deus. Na angústia, clamei ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. O profeta Jeremias, ele era muito novo. E houve uma diferença muito grande entre Jeremias e Isaías. O livro de Isaías, capítulo 6, que vai contar como o profeta Isaías foi chamado. Isaías, capítulo 6. Versículo 6, vai dizer assim, ó: Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca, versículo 7, e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi retirada,
e expiado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. O profeta Isaías foi tocado também nos lábios. Porém, quem tocou os lábios do profeta Isaías foi o serafim. Porque Isaías mesmo fala que ele era um homem de lábios imundos e vivia no meio de um povo de impuros lábios. Porém, Jeremias, no capítulo 9, que eu falei no versículo, desculpe, irmãos, capítulo 1, no versículo 9, ele diz: estendeu o Senhor, o próprio Deus, a sua mão e tocou-me na boca e disse-me: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. O profeta Jeremias teve a experiência com Deus que o próprio Deus tocou na boca dele. Aleluia. Não foi o serafim que tocou. Um profeta que estava desacreditado ali pelo povo, mas foi tocado pelo próprio Deus. Às vezes nós somos humilhados, às vezes nós somos atingidos por tristeza mesmo no nosso coração. Achamos que não tem mais jeito para nós. Achamos que somos apenas um esquentador de banco na igreja e que não servimos para nada. Mas é desse que Jesus gosta. É desse que Deus gosta de pegar. Então, por mais que você ache que você não tem valor, Deus morreu na cruz por nós. Morreu na cruz por você. Por mais que você não faça nada na casa do Senhor, fique quietinho ali. Ele morreu por você também. Aleluia. Você tem um valor, teve um valor e foi alto o preço que ele pagou. Foi alto o preço que Jesus pagou. E Deus conhece o ser humano. Ele sabe que nós erramos, que nós acertamos, que nós tropeçamos, caímos. Mas a Bíblia diz que o levantar é do Senhor. Ele sabe, foi Ele que nos criou. Os anjos queriam ter a oportunidade que nós temos. E não podem. E nós estamos perdendo a oportunidade. Estamos na casa do Senhor, às vezes mudos, sem poder, sem abrir a boca. Enquanto tem gente que queria estar aqui no nosso lugar. Quantas vezes a gente no mundo, num show, parecia um doido, gritava pelo seu ídolo, esperneava, fazia de tudo para chamar a atenção do ídolo. É verdade, pai. O mero mortal. Mas quando chega na presença do Senhor, a gente não consegue abrir a boca. A gente fala: não, eu estou adorando por dentro. Né? Eu sei porque eu fui assim. Eu era muito tímido. Então assim, a gente tem vergonha de abrir a boca na casa do Senhor e adorar o nome dele. Mas lá no mundo, a gente cantava, gritava, esperneava. E na casa do Senhor, Eita, Jesus, tu és lindo, eu te amo. precisamos abrir a boca. O profeta Jeremias, eu comecei a ler o livro do profeta Jeremias de uma forma diferente quando eu vi esse lado humano dele, do profeta. E ele sabe, e Deus sabe que o ser humano ele é assim, que o ser humano chora, que o ser humano erra, que o ser humano acerta, que o ser humano se sente abandonado muitas das vezes. Jesus passou por isso. Jesus, quando pisou aqui na terra, ele foi 100% Deus, mas também era 100% homem. E ali, quando ele estava na cruz, crucificado, que ele virou e disse: Eli, Eli, lama sabachthani. E ele disse: Deus meu, por que me abandonaste? Como assim? Deus abandonou? Deus não abandonou, Deus não abandona, Ele está ali o tempo todo. Porém, naquele momento, Jesus estava experimentando ser humano. Ali era a parte 100% humana de Jesus. Se sentiu abandonado, se sentiu sozinho. Mas Deus estava ali. O Pai estava ali.
Quantas das vezes, quando éramos pequenos, brigávamos na escola, aprontávamos na rua e corria para casa chorando, esperneando para o pai. É, Deus. E falávamos, às vezes não conseguia nem falar, parecia a Chiquinha, só chorava. É verdade, Deus. E o pai ali ouvia. Às vezes você estava até errado e o pai ia lá ainda tirar a satisfação para você ainda. Só que o nosso Pai Celestial, ele é justo. E ele está atento, está do nosso lado, pronto para nos ouvir. Eu creio. Então, igreja, precisamos ouvir a voz do Senhor. Sermos seres humanos é da nossa natureza. Pecar, nós vamos pecar. Errar, nós vamos errar. Mas precisamos continuar no caminho. Não desviarmos do caminho do Senhor. Porque é só Ele que pode nos levar para o céu. Então, quando tiver a oportunidade, dentro do templo e fora do templo, como era cantado no louvor, adore o nome do Senhor. Às vezes a gente não escuta a voz do Senhor, como diz aquele hino da Cassiane. Quando ele fica em silêncio, é porque ele está trabalhando. Mas quando ele estende a mão, é a hora de vencer. Aleluia, Deus. Então, às vezes, a gente não está ouvindo a voz do Senhor. Falamos até como Jesus. Por que abandonaste a gente? Mas Ele está ali, Aleluia, Deus. em silêncio, trabalhando. Papai maravilhoso. Como foi na vida de Jó. Jó passando a luta, passando a tormenta, as tribulações de Jó. E Deus ali em silêncio. Deus disse não para Jó. Mas Ele estava ali o tempo todo. Eu creio, Jesus. A gente tem que lembrar que Satanás não tem poder nessa terra. É, Deus. E que tudo que ele faz, ele tem que pedir permissão para Deus. É verdade, Jesus. Então, se Deus permitiu passar por essa aflição, passar por esse problema que você está passando, é porque Deus tem um propósito na tua vida. Aleluia, Deus. Ele sabe o que é melhor para nós. Aleluia. Ele sabe que a gente é capaz de passar por essa prova. Deus não dá prova além daquilo que podemos suportar. E toda prova, é até meio clichê isso que eu vou falar agora, mas assim, para ser aprovado, tem que passar na prova. Então, se você está passando na prova, é porque no final dela tem algo bom para você. Aleluia, Deus. Louvado. Nosso Deus, Ele é um Deus que separou os seres humanos. Ele, quando nos criou, Ele sabia que nós seríamos feitos exclusivamente para louvar e adorar o nome dEle. É verdade. E quando nós deixamos de fazer isso, quando deixamos de abrir as nossas bocas, Ele se entristece. É, Deus. O Espírito Santo, Ele se entristece. Ele chora. É, Jesus, é desse jeito, Pai. Quando Ele vê você com saúde, você com fôlego de vida, mudo, como uma pedra dentro da igreja. Misericórdia de nós, Jesus. Os anjos queriam estar aqui no nosso lugar. É, Deus, é verdade. Eles queriam estar evangelizando, falando do amor de Deus. Verdade, Deus. Mas Deus não deixou. É, papai. É, papai. Eu criei um ser melhor para isso. O ser humano. Aleluia. Oh, glória. Então não perca a oportunidade. Aleluia, Deus Deus. disse, ide, pregar o evangelho a toda criatura. Se você não aguenta mais, se você já está desesperado, querendo que esse mundo acabe logo, que Jesus volte, faça a sua parte. Anuncie É verdade. a vida dele. Oh, glória. Não é? A palavra do Senhor não fala que ele só voltará quando todo ser vivo, ser humano, ouvir falar dele? Então, se você está com tanta pressa assim, abre a tua boca, vai falar, vai evangelizar, faz a tua parte. Glória a Deus. Eita, Jesus, tu és Louvado maravilhoso, seja o teu Pai. santo nome. Oh, Deus. Deus deu Eita, Jesus. pra gente Jesus, tu és lindo, maravilhoso. a bênção de ser um ser humano, Verdade, Deus. mesmo com nossas falhas. Aleluia. Ele nos perdoa, Oh, Espírito Santo.
Ele nos ama. Aleluia. Ele deu o próprio Filho por amor de nós. Obrigada, Jesus. Você sabe o que é isso? Ele deu o próprio Filho por amor a É nós. verdade, Deus. Ele se fez carne, o próprio Deus se fez carne e veio a esse mundo sofrer, ver como nós padecíamos nesse mundo. Verdade, Jesus. E ele padeceu, carregou toda a culpa, toda a acusação que o inimigo tinha contra as nossas vidas, ele carregou ali na cruz. É, E era para ter sido nós ali. Mas Jesus carregou ali tudo sozinho. é. E nós não fomos capazes de abrir a nossa boca para agradecer a Ele. E se bobear, se nós estivéssemos naquela época, nós seríamos um que falaria: solte Barrabás e crucifique Jesus. Verdade, Deus. Poderíamos ter sido um assim. Mas graças a Deus a misericórdia do Senhor foi grande, Aleluia. né? E alcançamos a palavra do Senhor. Aleluia, Deus. Como falei aqui, o apóstolo Paulo pregou a palavra para os gentios. E assim nós fomos alcançados Obrigada, Deus. Maravilhoso. pelo Evangelho de Cristo. Aleluia. Glória. Mesmo com nossos pecados, com as nossas falhas, com nossas murmurações. Pense num povo que murmura. É verdade, Deus. Com as nossas murmurações. Deus nos ama. Aleluia. Deus deu a vida por nós. Glória a Deus. Então abra tua boca. Não deixe para depois. Aproveite todo momento que você tem. Você tem saúde para abrir tua boca e adorar o nome dele. Aleluia. Tem gente no leito de hospital entubado que não pode falar, que gostaria de estar aqui no nosso lugar. Tem gente nas prisões que queriam estar em nosso lugar e não podem. É, Senhor. E nós estamos aqui, às vezes sentados, pensando na morte da bezerra, pensando no que vamos fazer em casa quando sairmos daqui. Verdade. E Deus lá do céu só olhando, Eita, Jesus. vendo. Eita, papai maravilhoso. E aí depois, quando chega o juízo, Senhor, mas eu profetizei no teu nome. Verdade. Senhor, mas eu estava em todos os cultos. Senhor, eu ia para a igreja todo dia, Senhor. Eu ficava sentadinho lá no banco, quietinho, não mexia com ninguém. É. E você ouvir de Deus: se afaste de mim, maldito, que eu não te conheço. Ou você quer ouvir: entre, bem-vindo de meu Pai, Glória. Aleluia. o céu te espera. Aleluia. É, Deus. Ô, Senhor. Então aproveite a oportunidade que você tem. Ajuda-nos, ó Pai. Adore o nome do Senhor em todo momento. Glórias. Aleluia, Jesus. Está andando na rua, Ô, Espírito. mas outro vai achar que eu sou maluco. Então vai cantando baixinho ali, mas cante. Adore o nome do Senhor. Aleluia. Tem oportunidade de falar do amor de Deus para alguém? Fale. Glória. Aleluia, Deus. Tem a oportunidade de orar pela vida de alguém na rua? Ore. Aleluia. Ande em espírito de oração. Glória a Deus. Você vai ver que Deus vai fazer coisas grandes. É verdade, Jesus. Quantas vezes nós vimos profetas, pessoas que às vezes estavam na rua andando e encostavam um irmão do lado e falavam para ele: olha, não faz isso. Deus me revelou que você está querendo tirar a sua vida. Não faz assim. Jesus te ama. E conversa. Porque aquela pessoa estava em espírito de oração. Ela estava ligada com Deus. Aleluia. Para você ser usado por Deus, precisa estar ligado com Ele. Aleluia. Aleluia, Deus. Então adore o nome do Senhor. Glória a Deus. O profeta Jeremias nos ensina isso. Precisamos sermos humanos, Aleluia. né? Seja você mesmo. Não queira imitar ninguém. Quanta gente a gente vê imitando os outros, chega aqui na frente, vai falar, vai pregar. Oh Senhor, essa noite eu vou falar para você. Então, quando acaba o culto, ele diz: ai Senhor, irmão, Deus abençoe, viu? Porque estava imitando alguém. Não era ela. Seja você mesmo. Aleluia, Você Deus. fala fino, chega aqui na frente e fala Oh, fino. glória a Deus. Você fala grosso, igual o Diácono Rogério, fala grosso aqui na frente. Glória a Deus. Aleluia. Mas não queira ser igual a alguém. Verdade, Jesus. O Senhor Jesus, aqui vai falar, ó, versículo, capítulo 1, no versículo 5.
Antes que te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Aleluia, Deus. Ou seja, no ventre da tua mãe, ele já te conhecia. Glória, papai, aleluia. Nicole está grávida agora. Deus já sabe se é menino, se é menina. Ele já sabe lá na frente o que vai ser. Se vai ser um pastor, se vai ser um profeta, se vai ser um presbítero, um evangelista. A profissão que ele vai ter, ou ela. Deus já sabe. Deus fala, é mais ainda que ele fala, antes que te formasse no ventre. Antes de formar, ele já sabia que o espermatozoide que ia ser escolhido ali. Ele já sabia que você viria a esse mundo. E a gente está perdendo a oportunidade. Papai. Então abre a tua boca. O profeta Jeremias nos ensina isso. Amém? Só até aqui. Eu vou no tempo. Vou louvar um hino. Peço que a igreja me ajude. Só ligar o... Glória a Deus, aleluia. Nós viemos ter a sensibilidade do teu Espírito Santo, meu Deus. Aleluia, meu Senhor. Amém. Sejamos sensíveis à tua Precisamos ser aquilo que Deus deixou que nós sejamos. Nada de querer ser o que a gente não é. Imitar os outros. Seja você mesmo. Tu és fiel, tu és tremendo, Jesus. Vamos louvar o nome do Senhor. Minha voz está começando a falhar também um pouco, mas peço que a igreja me ajude. Tirar a propaganda aqui que ninguém merece. Glória a Deus, abre tua boca. Adore o nome do Senhor nessa noite. Diz assim, ó. Deus, mais uma vez segura em minha mão. Minha alma aflita pede tua atenção. Cheguei no nível mais difícil até aqui. Me ajude a concluir. Quando penso que estou forte e fraco eu estou, mas quando reconheço que sem ti eu nada sou, alcanço os lugares impossíveis, me torno vencedor. Estou sentindo minhas forças indo embora, mas tua presença me renova nessa hora. E Senhor, clama a Ele nessa noite e me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano e não consigo. Diga pra ele, sou humano. E me leva além. Conte suas fraquezas, suas falhas para Deus. Aleluia, meu Senhor. Porque o Senhor é fiel. Deus, mais uma vez segura em minha mão. Minha alma aflita pede tua atenção. Cheguei no nível mais difícil até aqui. Fale pra ele. Me ajude a concluir. Quando penso que estou forte e fraco eu estou, mas quando reconheço que sem ti eu nada sou, alcanço os lugares impossíveis, me torno vencedor. Estou sentindo minhas forças indo embora, mas tua presença me renova nessa hora. Vem e me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano, não consigo ser perfeito.
O Senhor é fiel. Ele está te ouvindo nessa noite. Deus querido. Clame o nome dele. Adora o nome dele nessa noite. Fale conosco, Senhor, meu Pai. Ele está pronto, com as mãos estendidas, Eu creio, Senhor, meu Deus da glória. pronto para recolher toda a tua lágrima, todo choro, toda angústia. Só abra a tua boca nessa noite. Adora o nome dele. Os meus olhos enxergar está longe. Sou humano, não consigo ser perfeito. Ele sabe disso. Ele sabe que não somos perfeitos. Por isso que ele nos ama. Além. E leva além. Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. O Senhor, Ele sabe os nossos limites. Meu Deus, aleluia. Ele sabe onde nós vamos errar. Ele sabe onde vamos tropeçar. Ele vai nos guiando. Mas Ele deu o livre-arbítrio para nós. Se Ele pudesse, Ele pode, mas se Ele fizesse isso, Ele não teria dado o livre-arbítrio para nós. Ele poderia pegar e já tirar a gente dali e colocar lá na frente. Pular toda a prova. Ele quer que você vá pela direita, não pela esquerda. Ele te levar para a direita. Mas aí não seríamos livres. Não teríamos o livre-arbítrio. Como Ele deu o livre-arbítrio para nós, a escolha é nossa. Mas precisamos ouvir a voz do Senhor. Precisamos continuar andando no caminho do Senhor. Não nos desviarmos nem para a direita nem para a esquerda. Seguir olhando para o autor e consumador da nossa fé. Porque somente Ele é o capaz de nos ajudar, de nos abençoar, de nos salvar. Então não esqueça, somos humanos, somos imperfeitos, somos falhos, mas o Senhor, o sangue de Jesus, nos purifica de todo o pecado. Lembre-se de quando o inimigo vier te acusar, quando o inimigo vier te apontar, porque é o trabalho dele, ele é acusador, ele aponta. Quando o inimigo vier te acusar, te apontar, diga que o sangue de Jesus purifica de todo o pecado. E lembra o diabo, qual é o final dele? Que é o lago que arde com fogo e enxofre. O diabo é o único ser que mesmo derrotado, ele sabe qual é o fim dele, ele continua lutando. Ele sabe que já está condenado ao lago que arde com fogo e enxofre. Mas ele luta todo dia para levar o máximo de almas junto com ele. E nós, que também sabemos e temos a certeza da nossa salvação, qualquer ventinho já desiste, já pula fora. O diabo é mais prudente do que nós. Por isso que diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que o da luz. Porque o diabo, mesmo sabendo que já é derrotado, ele está lutando todo dia. E nós não. Como assim? Sabemos que já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós temos que ser os mais fiéis, os mais firmes, os mais constantes na casa do Senhor. Mas não. Qualquer vendavalzinho, qualquer barulhinho diferente tira a gente da casa do Senhor. E não podemos ser assim. Quando você quiser desistir, abandonar tudo, não aguenta mais, vai para o teu quarto, fecha a tua porta, deita no chão, ajoelha, fala com Deus, chora para Deus, esperneia lá para Deus. Ele vai te ouvir, vai sarar suas feridas, vai vir com bálsamo, curar toda a sua ferida.
Mas para isso, Ele quer que você abra a tua boca. Então, por mais que aconteça, qualquer aflição que tiver alcançar a tua vida, lembre, abra a boca, adore o nome do Senhor. E o Senhor me deu até aqui. Vou passar o pastor, quero já agradecer a minha oportunidade. E vamos dar uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé, vamos orar para nós irmos para o nosso lar. A semana começa hoje, domingo, tem uma semana vindo e podemos louvar a Deus porque temos certeza de que Deus está conosco. Ser humano, sermos seres humanos. Primeira coisa que nós precisamos vencer para continuarmos seres humanos é vencer a inércia e a letargia. A inércia, ser inerte, ver as coisas acontecer à nossa volta e não fazer nada. Precisamos fazer. Temos que sair da inércia. E a letargia é a mesma coisa que foi falada aqui. Ficar na igreja. Hoje eu estou bem. Glória! Ai! Glória! Amanhã mudo. Eu não conheço. Isso é letargia espiritual. Jesus não gosta disso. Você pode estar passando o que for. Se você está na presença de Deus e acredita que Ele pode fazer, é crer, é fé. Ou tem ou não tem. Está sem um tostão no bolso. Oh Deus. Eita, Jesus, estou sentindo a tua presença duro, igual coco. Ah, não. Hoje eu estou com dinheiro, eu dou glória bem alto. Amanhã eu estou duro, não tenho dinheiro para pagar isso, pagar aquilo, pronto. Aí, isso é letargia espiritual. Robô. Aí agora o Japão já está produzindo. Já está produzindo o Japão. Não é agora não, já há muito tempo. Os artificiais lá, como é que fala? Inteligência artificial, já tem os robôs tomando conta do ser humano. Está sendo colocado o ser humano. E eles não estão nem mais casando com mulher de corpo, de carne, não. Está casando com robô. Sabe o que é isso? Porque o ser humano deixou de ser ser humano. Pensando no capitalismo, no dinheiro. E nós, irmão? E nós? O que nós estamos fazendo dentro da igreja? Acumulando tempo, fundo de garantia por tempo de serviço, FGTS dentro da igreja, não, seja ser humano, não é tempo de serviço, não é tempo na igreja que vai fazer de você crente, é o tempo que você está na presença de Deus, adorar Ele, ser humano a ponto de ouvir, ter ouvido a Deus, aprenda a ouvir Deus. Tem gente que não sabe, nunca ouviu Deus. Ouça Deus. Ouça Jesus, sabe? Precisamos ouvir Deus, precisamos saber ouvir Deus. Deus está falando com a gente e a gente está longe. Ser humano é entender que nós estamos na igreja, crendo que Jesus está fazendo algo na nossa vida. Amém, dona? Aleluias. Marisa, vem aqui na frente. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Antes nós fazemos essa oração, fica aqui do meu ladinho, fica. Tu és fiel, Isso. Jesus. Tu és lindo. Eu vou tomar a sua confissão e vou orar pela sua vida. Aleluia. Tá bom? Ela parece com a minha mãe um pouco. Baixinho igual eu. Sua mãe era bem mais de sua mãe era metade de você. Verdade. E parece um pouco da fisionomia com a minha mãe. Vamos entregar o coração para Jesus? Isso. Aleluia, Jesus. Então a senhora vai repetir o que eu vou falar. Aleluia. Tá bom? Olha para a igreja. A Bíblia Sagrada diz que quando a gente confessa Jesus, né? Diante de Deus, diante da igreja. E hoje, a festa no céu. Aleluia. Jesus vai escrever o seu nome. Glória a Deus. Confessado como Salvador. Tá bom? Então, repete que eu vou falar para a senhora, tá bom? Feche seus olhinhos, se a senhora quiser, repete os olhinhos fechados, tá bom? O nome da sua mãe todo é? Marisa de Oliveira Silva. Marisa de Oliveira Silva, tá bom. Vamos ficar na Marisa só.
Amém. Igreja, feche os olhos. Vamos. Isso. Escute só. Eu, Marisa, hoje, neste dia, confesso que Jesus Cristo é o meu Senhor, meu Salvador. Glória a Ele Deus, vem aleluia. E hoje, o meu nome está sendo escrito no livro da vida. E quando ele voltar, esse livro será aberto. O meu nome estará lá. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar por ela. Amém, Jesus. Vamos orar por ela. Deus maravilhoso, tremendo. Ore comigo. Não seja um robô. Abre a tua boca e ora. Deus amado e querido, nessa noite nós oramos pela vida da Maria. Agradecemos a Ti porque hoje ela veio aqui e deu. E Tu sabes por que ela veio aqui. Nós não conhecemos, não sabemos como tem sido a vida dela. Não sabemos o que ela passou no decorrer desses anos inteiros. Mas hoje ela ouviu a Tua palavra. Porque ser um ser humano sensível à Tua voz, conforme foi pregado pelo profeta meu pai Jeremias, que ali pegou a Tua palavra naquele povo que não queria saber da Tua palavra, mas ela deu crédito. E o profeta Isaías diz: quem deu crédito à minha pregação? E a Tua palavra foi pregada, e é assim, Senhor, a Tua vida hoje toma um novo rumo. Senhor, eu creio que Tu a ajudará a ficar de pé, Tu a ajudará a entrar numa igreja verdadeiramente, Senhor, que vai pregar a Tua palavra. Ajuda ela, ó Deus, ainda ela tem fôlego de vida, enquanto ela tiver um fôlego de vida, o Senhor a ajude em todas as áreas da sua vida. Toma suas filhas, toma sua família, toma sua parentela, toma sua casa, toma seus vizinhos, toma, Senhor, tudo nas tuas mãos, e que a partir de hoje o Senhor dirija, o Senhor guia a vida da tua serva, e tudo que ela fizer tem o teu consentimento. Toda mágoa, todo rancor, todo ódio, toda a dificuldade, todo mal seja lançado, meu Pai, no mar do esquecimento. E hoje o Senhor começa a fazer uma novidade de vida na vida desta mulher, Senhor. O teu Espírito Santo que agora passa a lidar na vida dela. E eu creio que por um pouco tempo tu há de batizá-la com o teu Espírito como fogo, para que ela entenda tão bom, meu Pai, estar na tua presença. Essa noite, Senhor, a glória é tua, a honra é tua, o nome da tua vida, o Senhor acaba de escrever. Ajuda ela todo o tempo, ajuda ela na sua casa, com seu filho, ajuda ela, meu Pai, todo o tempo, e que ela seja um ser humano cheio da tua presença, sensível, Senhor da glória, a tua palavra, sensível aos louvores. Ela abre a boca e a igreja que tu vai colocar ela possa sentir a tua presença e te adorar, e vem dizer o teu nome, para não ser mais um robô, como tem muitos dentro das igrejas. É Deus, agora, o teu Espírito Santo se revele a ela, para que ela entenda, Senhor, não mais imagem, não mais escultura, não mais, Senhor, mais o nosso Deus Todo-Poderoso, único de ser adorado, único de ser glorificado e exaltado, que está sobre nós. Assim a abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bata a palma para Jesus. Nós vamos orar, no final você dá um abraço. Parabeniza a Dona Maria. Em nome de Jesus, por essa atitude. E a senhora procure uma igreja séria. Não é pertinho da sua casa. É uma igreja séria, que pregue a palavra, que não roube, nem esteja na vontade de gerar lã da ovelha. Onde a senhora entrar numa igreja evangélica, genuína, Deus, o Espírito Santo vai guiar a senhora. Tá bom?
para a senhora entrar numa igreja verdadeira que pregue a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, comunhão e consolação do Espírito Santo sejam com todos que aguardam a volta de Jesus. Continuamos orando também pela vida do Braz, saúde para a vida do Braz. Oramos ainda pela vida daquela senhora que sempre é de Agonizarena está falando aqui. Em nome de Jesus. Oramos também, meu Pai, pela vida do Júnior, para que tu faças a obra na vida daquele rapaz. Oramos também pela vida da família do diácono Isaac. Senhor, nós oramos pela vida da família da irmã Eliana e tantos aqui, meu Pai. Nós oramos por salvação, libertação, por cura, transformação. Eu creio que em breve teremos, meu Pai, novidades neste lugar. Abençoa a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aperta a mão, seu irmão.